de Jesus Cristo. De todas as manifestações espíritas, as que mais nos despertam interesse são aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis. Se para alguns a possibilidade de ver espíritos é motivo de medo e estranhamento, para os espíritas ela é objeto de estudo e é tratada de forma muito natural. Como podemos ver os espíritos? O que são os chamados vultos? Como diferenciar a aparição de um espírito dos efeitos de nossa imaginação? O que fazer diante de semelhante fenômeno? Essas são as questões do programa de hoje. Sejam bem-vindos ao Despertar Espírita Mediunidade. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Você que nos assiste pela Web TV Nova Luz no Brasil e no mundo. E você que nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Que o Despertar Espírita seja mais um instrumento a serviço do Cristo para despertar em nós o desejo pelo estudo e pela prática do bem. Esta é mais uma produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Nas palavras de Allan Kardec, o Espiritismo, servindo-se dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que é uma das forças ativas da natureza. No livro dos médiuns, bem no capítulo 4 da segunda parte, Kardec explica de forma lúcida o fenômeno das aparições, dentre outros. Para falar sobre as manifestações visuais, nós convidamos o vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro, o escritor e expositor espírita Gerson Simões Monteiro. Seja bem-vindo, Gerson, ao nosso programa. Muito obrigado. Eu já estava com saudade, viu? Exato. É. Que bom que você está aqui com a gente, Obrigado. Viu, Gerson? Uhum. Bem, nós todos temos, assim, muita curiosidade para saber como é que ocorre a manifestação visual. Como é que nós conseguimos ver os espíritos? Mas nem todo mundo consegue, né, Gerson? Vamos começar por aí. Como é que isso ocorre? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a doutrina espírita estuda todos os fenômenos psíquicos. Esses fenômenos psíquicos, eles se dividem em fenômenos anímicos, provocados pela própria alma quando encarnada, e fenômenos mediúnicos, provocados pelos espíritos desencarnados. Então, só um parênteses. Pois não. Um fenômeno anímico é quando é a própria pessoa. Por exemplo, a telepatia seria Sim, um fenômeno anímico. Exato, exatamente. Né? Então tá bom. Que ela mesma é autora do fenômeno, né? Jesus, por exemplo, todos os fenômenos psíquicos provocados por ele eram fenômenos anímicos. Ou seja, dele mesmo, ele né? mesmo, Aquele poder dele. Não tinha necessidade. O próprio Kardec diz, né? Se ele curou, etc., não foi através, na qualidade de médium, um outro espírito atuar sobre ele, porque ele mesmo tinha todas as condições psíquicas, né? Mas no caso dos fenômenos mediúnicos, há sempre a presença de um espírito. Sim, né? exatamente. Provocados pelos espíritos desencarnados. Então, essa é importante, essa diferença, né? Então, quando você diz assim, eu vi o espírito em si, a essência, espírito, inteligência, sede da moral, você não consegue ver na sua pureza, a não ser que ele esteja revestido de um fluido que lhe é próprio, que é assimilado do mundo onde ele está presente, no caso, aqui da Terra, mas que esse fluido que o reveste, que nós chamamos de perispírito, então sim,
Você vê o espírito com o seu corpo perispiritual, né? Não é simplesmente o espírito em si, e sim ele revestido desse corpo perispiritual. Então pode acontecer do espírito surgir para você em determinadas condições, depois nós vamos ver, à luz do dia, né? Quando você é acordado, isso pode acontecer, como também durante o sono, que aliás Allan Kardec, em um livro dos médiuns, ele fala que é muito comum nós vermos os espíritos durante o sono, né? Ou seja, na condição de um sonho. Não sei se você lembra do professor Amédio Oliveira Borges, nós o chamávamos na intimidade de Borjão, né? Ele desencarnou, nós éramos muito amigos, e um belo dia eu sonho com ele, eu sentado, ele vem com uma camisa social, mas me abraçou. Interessante que, vamos dizer assim, eu vi nitidamente que era o Amédio Oliveira Borges, me abraçou, mas um abraço, que eu senti o abraço, né? E depois que nós conversamos, ele disse assim, eu vou me embora, nisso ele veio, devia ser, ele estaria com, vamos dizer assim, com recursos fluídicos maiores do que o normal, para que ele pudesse dar um abraço, que eu senti, e como ele fez, como que o espírito se desfez, o perispírito nesse caso, se desfez daquelas energias bem materiais de que ele estava revestido. Então, é um fenômeno muito comum durante o sono, através dos sonhos. Inúmeras vezes eu tenho sonhado com pessoas nitidamente. Portanto, você pode ver acordado. Eu até me recordo que certo dia ia tomar lanche na casa da minha avó, antes de ir para a mocidade espírita, e durante o trajeto para a casa da vovó, eu ia decorando os textos, poesias, que eu, na mocidade, tinha uma parte, eu tinha assim, uma atividade muito, bem importante na mocidade. E estava em alfa, quer dizer, quando eu chego na casa da vovó, o vovô tinha desencarnado há algum tempo, né? A vovó na cama, e que eu vou passando assim, o vovô, como que assim, debruçado, perto da cabeça dela, e aí eu fui passando, uai, estava em Minas Gerais, né? Uai, vovô por aqui. E dei alguns passos para ir para a cozinha tomar o lanche. Aí, quando eu dou alguns passos, eu digo, uai, o vovô já morreu. Quer dizer, eu vi com tanta naturalidade a fisionomia dele, e ele, ao mesmo tempo, matando as saudades da minha querida vovó de Olinda, né? Oh, mas que coisa bonita. Agora, Gerson, você tem essa facilidade da vidência através de sonhos, você vê os espíritos, mas você também faz relatos muito seguros e confirmados por outros companheiros de vidências. Sim. Né? O Gerson mesmo, em algumas entrevistas, depois, quando nós terminamos a entrevista, ele faz alguns relatos, e eu, do que ele faz o relato, muitas vezes eu já sentia a presença da entidade, confirmando, assim, esses quadros maravilhosos. Nos fala, como é que isso acontece com você quando você está em vigília, acordado? Bom, veja bem, eu não sou clarividente, né? Chico Xavier tinha a clarividência, né? Eu tenho a faculdade da vidência para uso em serviço, né? Claro, em alguns casos até fortuitos, mas normalmente a vidência, ela é muito, vamos dizer assim, é muito utilizada por mim e pelos espíritos encarnados, principalmente no trabalho de socorro, né? Eu trabalho há 57 anos no Hospital Santa Maria para tuberculosos e agora aidéticos, e nesse trabalho, nesses 57 anos, a gente ia visitar os enfermos e às vezes havia necessidade de alguma informação que eu precisava ter, principalmente quando se tratava
de um problema de obsessão. Então, nesse caso, eu vi o espírito perto do doente, e às vezes estado assim muito difícil. E até houve um caso em que eu senti que o espírito estava assim atuando sobre o jovem, né? Ele tinha os seus 30 e poucos anos, e fiquei muito penalizado com aquela alma, né? Perseguindo, né? E à tarde eu fui fazer uma palestra na FEB, e naquela hora eu pedi ao Dr. Bezerra Menezes, né? Porque eu vinha saber depois que ele disse que ele, vamos dizer assim, teve um relacionamento com essa jovem, deixou-a, e ela praticou suicídio por isso, e ela disse através de um médico que iria persegui-lo até ele ficar seco, né? E realmente ele estava lá com tuberculose. Mas eu orei tanto por ela, pedi, minha filha, vai ser feliz, deixa ele, cada um, né, segue o seu caminho, né? Quando eu cheguei no domingo seguinte, que eu fui visitá-lo, que ele não estava nada bem, e que eu olho, não vejo mais nada. Quer dizer, ela não estava mais obsediando, né? Então, a vidência para serviço, quando há necessidade para tanto. Eu ia fazer essa pergunta para o Gerson, mas ele já adiantou. Mas eu pedi para ele tecer mais algumas considerações. Qual o objetivo maior da vidência, dos médiuns verem os espíritos? Qual é o significado disso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a doutrina espírita tem como princípios fundamentais a existência de Deus, a imortalidade da alma, a evolução do espírito pela reencarnação e a comunicação com os espíritos. Então, o segundo ponto, o segundo princípio fundamental do espiritismo é a imortalidade da alma. Então, no caso, a vidência é para dar uma prova de que o espírito continua a viver após a morte, que a alma não morre. Morre o corpo, até vai se transformar em outros elementos, mas é para provar, em primeiro lugar, a imortalidade da alma. Segundo ponto, é servir de consolo, né? Nós que perdemos 3 filhos com câncer, 2 netos com câncer, com a esposa, de vez em quando um deles aparece para mim nitidamente. É interessante que a minha última neta, né, que desencarnou com 23 anos, queria viver, é uma alma muito alegre e tal. Aí outro dia eu estava na Rádio Rio de Janeiro, em frente ao computador, e aí senti aquela coisa boa, aquela coisa, quando eu vejo, era a minha neta Karine, né? Então, é uma forma de confortar, consolar, né? E em outros momentos, também até para ajudar, ou seja, dele aparecer para a gente ajudar, para pedir ajuda, né? Não significa que o espírito desencarnado, todos eles estejam em boas condições. Então ele pode surgir para nós pedindo apoio, conforto, e isso já aconteceu comigo. Muitas pessoas dizem que não veem propriamente os espíritos, mas que veem muitos vultos, estão em casa, de repente percebem que alguém está passando, percebem também aquela presença. O que são os vultos? São os espíritos? Sim. No livro dos médiuns, eu gosto sempre de a base, né? Isso. Allan Kardec trata da mediunidade, no caso, impressionável. No caso da minha vidência, né, que você não treina a vidência na reunião mediúnica. Não existe esse treinamento na reunião mediúnica. É um processo natural, primeiro, pelo estudo, pelo trabalho que você começa a realizar no bem, em que você se melhora intimamente. Porque o que é mediunidade? É sintonia. Se você está em alfa, como eu costumo dizer, bem, aquela coisa toda, você tem facilidade, né? Suas faculdades psíquicas desabrocham e você pode perfeitamente entrar em contato, em sintonia com os bons espíritos, né? Então, no caso, a mediunidade, ela vai se desenvolvendo
naturalmente. No meu caso, começou com a chamada mediunidade de vidência impressionável. Eu tinha lá por volta dos meus 21 anos, fui almoçar na pensão, e a dona Lili era a dona da pensão. Aliás, ela morava em Caratinga, era de lá, né? Eu tinha uma pensão na Vontade da Pátria. Estou almoçando com ela, conversando, porque eu gostava muito de conversar com ela. Nisso eu comecei a ver, não nitidamente, mas vi que se tratava de um senhor moreno, não chegava a ser um vulto, havia já traços bem definidos, mas impressionável ainda, né? E um bigodinho moreno. Eu disse: dona Lili, eu estou vendo aí, aqui com a senhora tal, um senhor mais ou menos, escrevi. Aí ela começou a chorar: é o meu irmão que morreu há 15 dias atrás. Então, começa assim. Agora, quando há necessidade mesmo, a gente vê nitidamente o rosto do espírito. Como é que os espíritos geralmente se apresentam? Porque esse da dona Lili, esse irmão dela, se apresentou com umas características para que ela pudesse reconhecê-lo. E é sempre assim, quando o espírito desencarna, quando a pessoa desencarna, ela guarda a sua fisionomia dessa encarnação última que ela teve? Não, ali no caso, primeiro que tinha desencarnado há pouco tempo, né? Não, nem sempre. O espírito pode tomar a forma da última encarnação, de uma outra, em que ele se deu bem, né? Por exemplo, no dia que eu abracei, aí espírito materializado mesmo, do nosso querido Emanuel, o senador Públio Lentulus, né? Que ele pegou minha mão, colocou no rosto dele, quente, temperatura normal, que defunto, espírito não é defunto, né? Temperatura normal é a temperatura do corpo do médium, a mesma temperatura, e passou a mão nele na túnica de senador romano. Havia, naquele momento, a identificação dele, que ele era o senador Públio Lentulus, né? O guia espiritual do Emanuel, lembrando também os meus velhos tempos. Né? Olha, isso é outra história. Isso aí já é outra história, mas depois você vai contar pra gente, hein? Tem muita coisa. O Gerson tem tanta história para contar, porque são quantos anos de mediunidade? Quantas décadas, Não, Gerson? de espiritismo, eu entrei para o espiritismo por volta dos meus 16 anos. Hoje estou com 77. Olha, né? Só, gente, que coisa então, fantástica. Mais ou menos 60 anos por aí. Dedicação. Agora, mediunidade mesmo, eu comecei a aplicar passos, já estava na mocidade, por volta dos meus 19 anos, e uma vizinha, o marido dela estava com câncer, estava sofrendo muito, e foi lá em casa, sabia que era espírita, frequentava a mocidade. E aí eu fiz uma prece, né? Ponde a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. O passo é isso, né? Deu o passo, aquela coisa toda. Então, dali, já estava despertando em mim esse trabalho no campo da cura, né? Como médium passista. Só depois, por volta dos meus 21 anos, que eu ingressei no trabalho de Santa Maria, do Hospital Santa Maria, Grupo Espírita Maria Nazaré. Fundamos lá o grupo, está até hoje, graças a Deus, onde foi enfermo o Emil Frambach, que foi vice-presidente da UZR e também diretor da Rádio Rio de Janeiro, da Rádio Rio de Janeiro, e começou a haver necessidade no campo do passe, né? A gente ia visitar os enfermos, dar um passe e tal. Então a faculdade começou a desabrochar também nesse sentido. E você acha que a faculdade desabrochou em virtude do seu desejo de ajudar, em virtude da sua frequência e perseverança nos trabalhos do bem? Não tenho dúvida, né? Primeira questão é que eu sempre estudei o espiritismo, sempre fui um estudioso, né? O primeiro livro que eu li foi Nosso Lar. E depois, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, meu tio me deu o livro Paulo Estevão, que aí ajudou a me transformar moralmente, né? Eu tenho uma história. Muito bem. E, então, graças a Deus, através do estudo, e aos 20 anos, 21 anos, já estava lá no trabalho. Eram mais ou menos 70, 80 enfermos no hospital, né? Tuberculose naquela época.
E o trabalho exatamente de ajudar. Então, as faculdades mediúnicas, elas se desabrocem de acordo com o estudo, o interesse de fazer o bem no trabalho. É no trabalho que você desenvolve as faculdades mediúnicas. Eu tenho até embora hoje é sobre vidência, né? Mas eu, quando dava passe, né? Eu sentia sair da minha mão, eu não sabia que era ectoplasma, né? E mandava o doente respirar. Eu mandava, né? Aí uma vez lá aqui mesmo no grupo de materialização, no Rio de Janeiro, o Palminha... O Palminha é um espírito. Desculpa. Né? O espírito desencarnado. Porque ele lida tanto com os espíritos que ele já vai falando dos espíritos como se fossem gente, né? Exato, na nossa vida. E o médium não estava com muitas energias. Então eu ficava ao lado da cabine, ele mandou que eu levantasse e começasse a soprar fininho, né, um passe de sopro, quer dizer, fininho, e quando ele se aproximou, ele começou a tomar forma. Aí ele foi se materializando completamente. Então, foi um trabalho, mas eu mandava soprar. Eu sentia, o espírito mandava, né? Então, as faculdades abrocham por um processo natural. Isso. Só para esclarecer, o Gerson ainda há pouco falou do Emmanuel, que também teve uma das encarnações dele como senador romano, Públio Lentulus, e tanto Emmanuel quanto Públio Lentulus são o mesmo espírito, que foi o orientador, o guia espiritual do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Aliás, é importante dizer que no mês de abril, no Reformador, o diretor da nossa companhia teatral, o Kaique Assunção, que é professor de História, porque disseram que Públio Lentulus não existiu, senador, etc., que ele não escreveu carta nenhuma para o imperador Tibério César, etc., e no mês de abril vai apresentar um estudo histórico da existência do senador e o porquê ele escreveu a carta ao imperador. No mês de abril, exatamente, sobre o senador Públio Lentulus. Mês de abril desse ano, né, de 2014. Exatamente, né? Muito bom. Agora, quando nós vemos os espíritos, nós os vemos sempre envoltos em tecidos, em roupas, trajando muitas vezes os trajes semelhantes aos que ele tinha quando encarnados. E às vezes até portando alguns objetos. Kardec faz um estudo minucioso a respeito dos objetos, a respeito das roupas, num capítulo do Livro dos Médiuns intitulado Laboratório do Mundo Invisível. E aqueles que queiram aprofundar esse conhecimento, nós convidamos essa leitura fantástica. Mas fala-nos para nós, como é que os espíritos se apresentam com essas roupas? Da onde eles tiram essas roupas? Tem fábrica lá? Não. Veja bem, pela vidência, quando o espírito tem uma certa elevação, ele se apresenta com uma espécie de uma túnica. Né? No dia que eu abracei o doutor André Luiz, na reunião de materialização de espíritos em Caratinga, que ele me chamou para abraçá-lo, tinha uma razão para isso, né? Bem, ele estava com um jaleco de médico e com um botãozinho aqui. Quando os jovens quiseram levar a peça Nosso Lar na UZERJ, eles me perguntaram, como é que o doutor André Luiz a gente vai apresentar? Eu digo, olha, eu o abracei com um jaleco, como médico, e um botãozinho aqui atrás, normalmente, né? Bem, quando já um outro companheiro de menos graduado, ele se apresentava de terninho e gravata como ele andava aqui na Terra. Então é de acordo com a elevação do espírito, né? Agora, o tecido é forjado pela mente, né? O perispírito, ele obtém os recursos fluídicos, né, do planeta, ele absorve e ele pode perfeitamente tomar a forma que ele quiser, né, de roupas, etc. Né? Nas materializações, é muito comum os espíritos virem com panos. É interessante, né? Com panos, etc. Tal, mas isso é de acordo com a necessidade.
Muito interessante. Bem, gente, nós vamos agora fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, Gerson Monteiro vai falar sobre onde e o que fazer, melhor dizendo, o que fazer quando um espírito teima em aparecer diante de nós. Acompanhe agora a música Amor Imenso, do grupo Acorde da Paraíba. Difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abra a porta e deixa entrar Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança este mês o 3º volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais em destaque na primeira temporada de 2013.
Neste volume, Yasmin Madeira entrevista Leila Brandão e Milton Menezes sobre o tema divórcio, ciúme e traição. Na sequência, Yasmin entrevista Jorge Pio sobre depressão. E ainda os musicais do Grupo AME do Ceará e do Grupo Acorde da Paraíba. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Você está gostando da nossa entrevista com o Gerson Monteiro? Olha só, na loja virtual do Clube de Arte nós temos livros, CDs, DVDs, incluindo materiais do Gerson e de outros companheiros capazes de nos trazer equilíbrio, paz, orientações, esclarecimentos e muito consolo à nossa mente e ao nosso coração. É simples, é só ligar para 0 Operadora 21 3017 9800, 3017 9800. Ou você pode acessar também lojaclubedearte.org.br e assim você vai estar conquistando esses conhecimentos, trazendo a palavra orientadora, consoladora da doutrina espírita através desses companheiros aí para o seu lar, para o seu coração. E ao mesmo tempo vai estar ajudando a manter a programação espírita na rádio e na internet. Eu estou conversando com o Gerson Monteiro a respeito das aparições visuais. E é muito interessante isso, Gerson. Você falou no início que a vidência não é algo que você vá desenvolvendo através de técnicas. É algo que vai fluindo, se você já tem essa base, não é isso? Porque a base de mediúnica, ela está no corpo físico, é isso? Exato. Agora, a sensibilidade, o seu desenvolvimento moral, né, no trabalho do bem, do amor, você também vai granjeando a simpatia dos amigos espirituais e a sua sensibilidade mediúnica também vai se apurando, né? Como nós dissemos, mediunidade é sintonia. Se você melhora a sua sintonia, né? Por exemplo, numa reunião mediúnica, os espíritos estão vibrando numa faixa de 100 e você durante o dia numa faixa de 30. Então na hora que você senta, começa a orar, etc., você vai a 50 e os espíritos baixos vai a 50. Então procede a sintonia. Agora tem que fazer a sua parte. Se o médium não se esforça em se melhorar, né, através do estudo, principalmente o estudo para compreender as coisas, né? Então, o médium vai desenvolvendo as faculdades mediúnicas na medida que ele também se desenvolve com relação à sua parte moral, ao estudo, à compreensão e também no trabalho do bem. Agora, Gerson, como diferenciar a imaginação de um quadro de evidência? Bem, da minha parte, posso dizer que nunca fui vítima da minha imaginação, né? Porque se você é uma criatura sincera, procura fazer tudo bem, né? Ser autêntico naquilo que você está fazendo, né? Automaticamente os amigos espirituais vão te assistir e, se houver necessidade de demonstrar em reunião de obsessão, em alguns casos eu atuei como médium psicofônico, mas para espíritos muito endurecidos. Era uma faculdade interessante, quando eu era chamado a esse trabalho. E antes de dar passividade, os amigos me mostravam as condições do espírito em que ele realmente se encontrava, etc. Então, não era imaginação, porque eu via, de fato, o espírito naquelas condições. Então, a imaginação, só se a pessoa estiver realmente desequilibrada, aí pode misturar uma coisa e outra. Mas, em condições normais, uma pessoa normal não tem problema.
Pois é, às vezes as pessoas se veem às voltas com a insistência de um espírito em se comunicar, em aparecer visualmente, ou através da capacidade da audiência, ou aquele espírito desejoso de escrever o tempo inteiro. Isso aí é um caso de obsessão? É claro, né? E o que fazer? Ah, sim. Bom, os espíritos, né? Claro, estamos aqui cercados de espíritos, né? Nós estamos aqui com o nosso amigo espiritual aqui nos assistindo, porque eu não vou fazer um trabalho desse sem que haja cobertura espiritual, né? Eu posso até revelar, é o nosso querido Diolinda Amorim, né? Uma coisa maravilhosa. Foi meu guru, né? na Terra, e continua me ajudando muito até para escrever. Então, esses espíritos, se porventura querem se comunicar, em processos normais, né? Durante a noite, em determinados momentos, tal. Agora, quando um espírito teima, né? É inoportuno. É uma pessoa que é importuna, né? O nosso querido Emanuel Pero Chico, ele fala que em boa sinonímia, né? Em boa sinonímia, obsessor é aquele que é o inoportuno, né? A presença dele em qualquer momento, você vai receber uma visita, se ela telefona, você recebe. Agora, entrar em qualquer momento, querer se mostrar, é sinal que ele precisa ser ajudado. Então, primeira coisa, orar por ele. Nas reuniões de desobsessão, se você tem a identificação dele, coloca lá, o espírito desencarnado fulano de tal, blá, blá, blá. Se é a pessoa encarnada que sente esse espírito inoportuno, coloca o nome da pessoa e o endereço para a reunião de desobsessão. E aí, nesse caso, esse espírito será, né, levado pelos amigos espirituais e mostrar que ele realmente está tirando a paz, está criando problemas, dificuldades para a criatura encarnada. Existem perigos para a vidência? Não. É claro que eu conheci um jovem com 15, 16 anos, e ele estava andando na rua e ele via espírito em forma de cobra, de bicho, etc. e tal, mas isso era uma obsessão. Né? Quando um parente dele me falou sobre isso, que ele tinha evidência mesmo, né? E eu tenho provas que nós dois vimos o mesmo espírito. No presídio, a minha esposa foi convidada pela dona Indalinda para levar os jovens. E ela estava muito preocupada, mas eu não estava sabendo. E no dia eu fiquei atrás, ela nascia na frente, e nisso vi o espírito meio por trás. E quando ele chegou em casa, esse outro jovem, ele disse: olha, eu vi um espírito, é exatamente o que eu tinha visto. Ele viu pela frente, eu vi pelas costas o espírito. Então, fenômeno autêntico, né? Só que ele tinha, de fato, a faculdade. E coloquei o nome dele na reunião de obsessão e a orientação que ele tomasse 2 passos por semana, no mínimo, que era sempre a orientação do Chico. Cada obsessão, 2 passos no mínimo, por semana. Olha só. E como é que a vidência, ela se enquadra e é aproveitada dentro das reuniões mediúnicas? Olha, não existe, por exemplo, na hora do desenvolvimento mediúnico, os médiuns, vamos dizer assim, vamos treinar a vidência. Não existe isso. A vidência é uma coisa muito natural, muito espontânea. Pode ocorrer nas reuniões mediúnicas para desenvolvimento, terminados os trabalhos, na chamada avaliação, perguntar se alguém, e esporadicamente, como pode dizer assim: olha, hoje aconteceu de eu ver um quadro, mas isso não é regra, porque senão você vai, de uma certa maneira, induzir o médium a ver o que não está vendo. Ele forçar, né? Mentir.
né? Isso. Então, tem que ser esporadicamente, quando ele vê algum fato, sim, ele vai revelar. Mas não há necessidade, como alguém diz, bom, na reunião de obsessão é preciso ter um médium vidente. A faculdade, para que você possa ver e não ser enganado, chama-se intuição, que é infalível. Certa ocasião, o espírito começou a se manifestar e comecei a ter dúvidas se era ou não era. Fiz minha prece, pedi a intuição e percebi que o espírito era realmente um espírito atrasado, estava querendo enganar, etc. Quando eu disse, ele, não, e querendo, eu digo, mas eu, em nome de Deus, estou dizendo que você é um espírito querendo falsear com a verdade. Aí ele se rendeu. Então, é a intuição, que a vidência, se o espírito quiser, ele pode, às vezes, escamotear a aparência dele, etc. Mas a intuição, segundo Allan Kardec dos médiuns, é a faculdade infalível. Pois é, Kardec ele faz um estudo no Livro dos Médiuns também, falando sobre a influência moral do médium, que é algo muito importante de nós conhecermos, de nós refletirmos, porque quando nós estamos no contato com a espiritualidade, nós estamos numa área que é uma área que precisa de muita atenção. Vamos falar um pouco sobre a influência moral do médium? Sim. Como é que o médium ele precisa trabalhar-se para que cada vez mais ele seja um canal dos bons espíritos? Como nós já falamos ainda há pouco, mediunidade é sintonia. Se você quer ter assistência dos bons espíritos, você tem que melhorar o seu padrão moral. Não é ser perfeito, né? Por exemplo, na questão da transição da Terra, de mundo de expiações e provas para a regeneração, o que o Cristo recomenda no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Ele não exige bem-aventurados os puros e perfeitos, porque senão nenhum de nós estaria candidato, né? Mas eu sou um candidato, tentando ser pacífico, né? Então, o médium, ele tem que se aprimorar. Eu, nesta encarnação, eu sempre confesso, o meu grau de agressividade, desde criança, era muito grande, né? Criado, inclusive, com 8 homens, né? Éramos natural, 8 homens, uma mulher e tal. Enfim, mas eu senti que o meu defeito maior era o orgulho. Então, comecei a trabalhar nesse campo, né? No trabalho da humildade, que a gente continua, né, trabalhando, né, nessa faculdade, vamos dizer assim, nessa faculdade, ou nessa virtude, né, nesse trabalho moral. Então, o médium tem que se esforçar, se melhorar no campo moral, né, em todas as atividades profissionais, dentro do lar, em todos os setores da vida, ele tem que se melhorar para ser um bom intérprete dos espíritos, né? Caso contrário, ele poderá ser um médium, mas estará à mercê de espíritos enganadores que queiram tapear e falsificar, né? Identificar esses espíritos enganadores é que deve ser uma atenção grande do médium. E esses espíritos, muitas vezes, eles não temem nem falar do nome de Deus, eles trabalham de uma maneira, às vezes, que faça com que o médium vai confiando na fala deles, fazem discursos coerentes, para depois irem colocando umas coisas aqui, outras coisas ali. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, a questão dos espíritos mistificadores? Eu acho que, atualmente, um setor do espiritismo que está sofrendo muito com a invasão desses espíritos falsificadores, né, é a mediunidade da psicografia. O que na época da USERJ, hoje CERJ... Isso, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. E na Rádio de Janeiro, nós recebemos uma chuva, né, de livros
psicografados, né? E evidente que muitos médios começam a psicografar, e foi o que o Emmanuel recomendou ao Chico: os cadernos primeiro rasgar. Aquilo é exercício. Uma vez uma médium, uma jovenzinha, subiu a escada com uma porção de quadros que ela tinha pintado, né? E aí foi olhando, eram borrões, garatujas. E era uma moça que já tinha uma certa instrução, né? Eu fui olhando, aí no último, uma garatuja, assinada assim, Picasso. Aí eu disse assim: minha filha, você já mostrou isso a alguém? Não, então vai para casa, joga isso fora, porque é possível que eles estejam treinando. Isso. Mas então o médico começa a psicografar, aí o Centro Espírita já começa logo a publicar livros, não é para assistência social, é para poder manter a creche, isso ou aquilo. Eu acho que isso é muito perigoso, né? A psicografia, de fato, ela é útil. A gente vê, por exemplo, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, um Raul Teixeira, né? É muito importante. Agora, não significa que toda mensagem tenha caráter universal. Eu costumo dizer, existem mensagens de consumo interno. Minha mãe querida, e para o grupo, fulano, tal. São mensagens de consumo interno. Ou mensagens específicas para as questões que aquele grupo está passando. E até para uma pessoa, certo? Agora, as mensagens que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele utilizou, tinham um caráter universal. Inclusive, eram atemporais. Né? Ultrapassava o tempo, as épocas, enfim. Então, a psicografia, hoje em dia, precisa realmente ter um cuidado muito grande. Na USERJ, nós tínhamos uma comissão para examinar qualquer livro que chegasse lá. E caso, por exemplo, o companheiro, não, estou em dúvida, passava para outro 2 ou 3 opiniões. Então é importante que a Casa Espírita, né, faça esse trabalho de análise, porque o joio e o trigo, né, nasce ao lado. É evidente que o espírito estudando, a gente não falseia. Mas e a pessoa que está começando a doutrina, o espiritismo, sem conhecimento básico, vai tomar, como você disse, o espírito dá uma ideia, né, e tal, e no meio ele coloca meias verdades. Essas meias verdades é que realmente vai atrapalhar e, naturalmente, trazer, vamos dizer assim, um perigo muito grande para a formação doutrinária. Pois é. Então, quando nós desejamos fazer a nossa contribuição, precisamos primeiro conhecer a doutrina dos Espíritos e procurar nas obras fundamentais. A primeira obra que nós recomendamos é aquela recomendada por Kardec, que é o Espiritismo. Depois tem o Livro dos Espíritos, depois tem o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o Céu e o Inferno, a Gênese, temos também as revistas espíritas escritas por Kardec e as demais obras clássicas de autores clássicos como Leon Denis, Alexandre Aksakov. Temos as obras subsidiárias psicografadas por Francisco Cândido Xavier, por Dona Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone, temos as obras psicografadas pelo nosso querido Divaldo Franco. Temos as obras escritas por companheiros encarnados, valorosos, como as obras do Gerson, que nos trazem tantos esclarecimentos. Temos as obras do Hermínio Miranda, né, que nos trazem tantos esclarecimentos. E aí são obras seguras, onde nós podemos beber para depois fazermos as avaliações. Porque sem conhecer a doutrina espírita não há como avaliar, né, Gerson? Aliás, o Diolino Amorim escreveu um artigo, quando em vida, né, de que quando se trata de uma obra psicografada, todo mundo quer ler e se dá pouco valor ao autor encarnado. Pois é. Alguém me pergunta, você já psicografou alguma obra? Não.
todos os meus livros são baseados em artigos que eu escrevi, né, na Última Hora, no Extra, Jornal o Globo, Correio Espírita, mas com base nas obras vamos dizer, de Allan Kardec, nas obras básicas doutrinárias. Então, o autor encarnado precisa ter o seu valor. Só porque o espírito está aí. Pois né? é verdade. Você sabia que um belo dia eu levei ao Conselho Federativo Nacional uma obra e disse para os meus companheiros, olha, como tem senhoras aqui, eu não gostaria de ler as 15 primeiras páginas. Eu, como homem, fico corado, obra mediúnica, eu fico corado como homem dirá para falar aqui com as senhoras. E dali surgiu a campanha da divulgação do Espiritismo, e que o nosso querido Nestor transformou a nível nacional e depois, hoje, em nível internacional. Exatamente por uma obra psicografada que eu realmente fiquei muito preocupado e, vamos dizer assim, alertei o movimento espírita. Muito bom. Agora, nos dê suas palavras finais, Gerson, diante da sua experiência de 60 anos, mais de 6 décadas de trabalho, de dedicação e de amor à doutrina espírita. O que você nos fala para nós que desejamos caminhar aí nesse sentido? Palavras simples, valeu a pena. Valeu a pena, porque hoje sou um homem muito feliz, posso dizer mesmo, como criatura humana realizada, não financeiramente, cargo, autoridade, realizado espiritualmente por ter colaborado com o progresso dos meus irmãos de humanidade e também no campo da doutrina espírita, né, através da mídia, etc. Né? Muito obrigada, viu, Gerson, pela sua participação no nosso programa. Que coisa boa ouvir essas palavras. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo Despertar Espírita Mediunidade. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança este mês o 3º volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais em destaque na primeira temporada de 2013. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista Leila Brandão e Milton Menezes sobre o tema divórcio, ciúme e traição. Na sequência, Yasmin entrevista Jorge Pio sobre depressão. E ainda, os musicais do Grupo AME do Ceará e do Grupo Acorde da Paraíba. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.